você, do seu festival, para o pessoal conhecer um pouquinho como que é. Então, sobre mim, já disseste tudo. Eu vou tentar falar devagar, que é para as pessoas do Brasil poderem entender-me, que às vezes não é fácil. Os portugueses fecham muito as vogais e às vezes é um pouquinho difícil para os brasileiros entenderem o que nós dizemos. Então eu vou tentar falar devagar. Eu sou, de facto, organizadora do Festival Correntes de Escritas. A 20ª edição realizou-se este ano em fevereiro. É o mais antigo festival literário português e talvez o que tem maior dimensão, embora ultimamente com o fólio de Óbidos a dimensão é um bocadinho diferente, porque o fólio é prolongado no tempo e então permite a organização com outras atividades, mas o Festival Correntes de Escritas é um festival que dura 4 ou 5 dias e nesses 4 ou 5 dias acontecem milhares de atividades, ou centenas de atividades. Nós estamos um pouquinho virados para todas as atividades que envolvem o livro e a literatura. É um encontro de escritores, não é propriamente uma feira do livro, o que significa que o livro existe porque os escritores estão lá e não é a feira do livro. E normalmente uma feira do livro organiza-se com os livros dos autores e os autores são convidados. Neste caso, a feira do livro existe porque os autores estão lá e, como não temos capacidade de organizar uma grande feira do livro, então temos normalmente livros dos autores que estão convidados para o festival. Em agosto temos uma feira do livro e aí sim uma feira do livro com a participação de todas as editoras e das livrarias locais. Para este festival nós decidimos inicialmente que poderia ser um festival de escritores de fala portuguesa e espanhola. Há aqui vários motivos para termos pensado dessa forma. Primeiro, porque o português e o espanhol não são línguas tão difíceis assim. Os portugueses entendem muito bem quando os espanhóis ou as pessoas de língua espanhola falam. Para nós é muito fácil entender espanhol. E achamos que, sendo tão fácil para os portugueses perceber o espanhol, era simples podermos reunir um número de participação maior. E era fácil também para os portugueses, ou seria mais fácil para os portugueses, poderem escutar um pouco e apreender um pouco do que estava a fazer-se, não apenas nos países de expressão portuguesa, mas também alargar o âmbito e perceber o que estava a ser feito além fronteiras e para além do que é a língua portuguesa, sem que para isso fosse necessário haver tradução. Portanto, os portugueses entendem perfeitamente o espanhol e cada um podia falar na sua língua materna. Então criamos ali uma espécie de língua franca em que cada um fala na sua língua materna e o outro tem que fazer um esforço para entender. E com isto permitimos que Portugal e a Póvoa de Varzim, mas enfim Portugal, porque Portugal é um país muito pequeno, sobretudo comparando com o Brasil, então um Estado brasileiro significa o país Portugal inteiro. É fácil para os portugueses deslocarem-se à Póvoa de Varzim e terem ali acesso a muito do que se faz a nível internacional. E eu creio que o maior interesse do Festival Correntes de Escritas foi poder proporcionar aos portugueses esta facilidade de compreender o que está a ser feito à nossa volta e muito mais longe. Ir para além daquilo que se faz na Europa e conseguimos ir para além através destes países africanos, latino-americanos e ir para além do que é a literatura portuguesa, que apesar de tudo, sendo nós um país tão pequeno, é tão pequena também. Talvez grande em qualidade, eu diria que grande em qualidade, e felizmente temos muito bons escritores e muito boa literatura atualmente em Portugal, mas parece-nos que as fronteiras seriam demasiado pequenas e era necessário alargar. Pronto, é este primeiro passo que é dado e efetivamente houve aqui um crescimento enorme desde a primeira edição,
em que as pessoas começaram a perceber que há mundo para além do nosso mundo tão pequeno, e começou a haver, sobretudo, o mais importante que eu acho, é que começou a haver uma troca de experiências e um interesse para o que está para o outro lado da fronteira. E ir à procura do que está do outro lado de tantas fronteiras. Para chegarmos ao Brasil, tantas outras fronteiras tivemos que passar. E este diálogo quisemos criar um espaço de diálogo entre os autores, a literatura, a escrita, as várias formas de escrita, por isso é que o evento se chama Correntes de Escritas no plural. Era esse plural, essa pluralidade de linguagens que nós queríamos que acontecesse, essa pluralidade de formas de pensar, de pessoas que têm realidades tão diferentes e, como tal, literaturas tão diferentes, ou às vezes não tão diferentes assim. Também é interessante perceber que, sendo nós e estando nós em sítios tão díspares, em geografias tão distantes, afinal há sempre coisas que nos aproximam muito mais do que aquelas que nos separam. Portanto, tudo isto foi uma experiência nova. E esta experiência nova acabou por dar lugar a muitas outras experiências, porque depois do Correntes de Escrita já se criaram em Portugal tantos outros festivais literários. Portanto, se não tivesse servido para mais nada, o Correntes de Escritas teria servido para abrir a mente dos portugueses e explicar-lhes que há muito mais para lá daquelas nossas pequenas fronteiras e que, de facto, o mar que nos separa pode unir-nos muito mais do que nos separa. É o espaço de diálogo internacional, aquilo que acontece nas Correntes de Escritas. Isso, né? Que coisa mais gostosa. É isso mesmo. Uma delícia isso, inclusive, eu queria só fazer uma colocação agora, que eu estou imensamente emocionada e muito feliz de tê-los aqui, porque esse encontro nós fizemos, iniciamos esse encontro desses curadores, dessas pessoas que estão aqui na mesa, com exceção, não, o Mauro estava, mas com exceção do Carlos e da Guiomar, nós fizemos essa mesa lá no Fórum, em Óbidos, do ano passado. Foi uma experiência excelente com o José Pinho, o Mauro também da Flip estava conosco, tinha a Ana Miranda, que também não pôde estar aqui, que é de uma portuguesa que mora em Nova York. Então nós pensamos em replicar aqui em Poços de Caldas o encontro tão agradável e tão bacana que nós tivemos lá, exatamente com o objetivo de criar mais elo e criar mais intersecção entre nós, e através dos nossos trabalhos a gente promover um pouco mais da literatura brasileira e portuguesa e vice-versa. Então eu fico muito feliz com esse reencontro nosso em Poços de Caldas. Gostaria então que você falasse, Cris, está substituindo aí o Mauro, mas que também é um grande representante da Flip. Poxa, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Vou tentar representar o Mauro, nosso diretor, da melhor forma possível, né? Vamos lá, vou falar da FLIB, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. E a gente fala festa sempre, a gente tem que dar muito destaque nisso, né? Porque às vezes as pessoas falam, Feira Literária de Paraty e tudo, mas festa não é por acaso, né? Tem uma questão que já existiam as festas populares de Paraty, né, quando o festival foi criado, mas também festa no sentido de que é um festival num formato diferente daqueles que já estavam estabelecidos por aqui, as feiras mesmo, né, as bienais e tudo isso. Porque, muito baseado nos festivais europeus, como o Rei Onawai, né, que acontece no País de Gales, né, foi uma inspiração para a Flip, de colocar leitores e escritores, essas duas atividades a princípio solitárias, né, de frente a frente, né, uma coisa que, enfim, nas feiras não necessariamente acontecia, né, então a Flip, acho que no Brasil foi um dos primeiros, não sei se a gente pode dizer que foi o primeiro, mas foi um dos primeiros que veio com essa proposta, né, e de fazer numa cidade histórica e que é muito belíssima a cidade, né, do ponto de vista ambiental e tudo isso também, né, de natureza.
E aí, o que é a Flip, né? Se a gente for muito pragmaticamente for falar dela, são 18 mesas que acontecem ao longo de 5 dias, né? Num auditório que a gente monta lá, e tem autores brasileiros, internacionais, muitos deles premiados e tudo isso, né? Mas é legal destacar que a Flip é muito pautada na experiência, né? A gente teve a Liz Calder, que junto com o Mauro é uma das idealizadoras do festival. Ela é uma super editora, né, do Reino Unido. Ela foi uma das fundadoras da Bloomsbury, né, que lançou a J.K. Rowling, né, do Harry Potter. Então, puxa, entre outros autores premiados também. E ela frequentava o Brasil já, né? Ela está hoje com 81 anos, se eu não me engano, então ela já frequentava o Brasil na década de 60 e tal. E ela estava fazendo uma casa em Paraty com o Mauro, e ela dizia que caminhar para Paraty era como estar dentro de um conto do Gabriel Garcia Marques, né? Então, puxa, isso serviu de inspiração, né, para idealizar um festival literário e tudo lá, né? E uma coisa que o Mauro certamente falaria aqui hoje é que o festival está muito pautado no desenho de 3 pilares, está muito, né, nesses 3 eixos. Então, um deles é a curadoria, e quando a gente fala curadoria, é o desenho do conteúdo, e é um conteúdo na Flip que é literário, mas é ficção, mas muito não ficção também, né? Os temas que passam pelas 18 mesas. Você tem poema, poesia, você tem romance, mas tem também ciência, tecnologia, futebol já teve, né? Então, jornalismo, é muito variado, né? A gente está num ano em que o Euclides da Cunha é homenageado, então ele foi um repórter de guerra, né? Que foi enviado lá para Canudos pelo Estadão para cobrir, né? Então, toda a curadoria está sendo desenhada muito pautada na não ficção esse ano. Mas então dizendo, né, esse pilar da curadoria é tanto no desenho do conteúdo, do que vão ser os autores convidados, mas também na experiência cenográfica, né? Então, desenho, questão da luz, do som, né? Toda essa ambientação que é tão especial na Flip, né? E esse então é um pilar, né, o desenho da curadoria. O outro é o da intervenção na cidade. Então, esse pilar, pelo Mauro ser um arquiteto também, ele sempre teve muito cuidado com isso, né? De como você vai chegar numa cidade como Paraty sem ser aquele corpo estranho, né? Sem ser aquela nave que pousa e vai embora, né? Depois que acaba o festival. Ano passado, no Fólio, ele fez uma mesa exatamente com o José Pinho, exatamente apresentando as singularidades entre Paraty e Óbidos, que são cidades históricas, e que também tem todo esse conceito e esse cuidado arquitetônico com o envolvimento também das pessoas. Foi realmente que legal. Verdade. Que legal. Então, assim, é tanto no desenho das ocupações da Flip, de forma que elas realmente se harmonizem, né, com o visual do centro histórico, né, com aquela paisagem, mas também uma forma de ocupar os espaços públicos com cultura, né, que é o que o Mauro sempre fala pra gente e tudo, uma forma que tanto os moradores de Paraty como os visitantes, eles passem a se relacionar, né, com aquele território que eles conhecem, né, com aquela cidade, de uma forma diferente, né? Nossa, não imaginava, né, que podia ter uma ocupação cultural dessa maneira, né, nesse lugar que eu estou todo fim de semana, né? Então tem um pouco tem esse viés bastante também. E um terceiro ponto é o desenho também de um educativo. Então, a gente está, sobre esse ponto, né, um incentivo de formar novos leitores. A gente tem um equipamento cultural, como a biblioteca, no bairro da Ilha das Cobras, lá de Paraty, que é um bairro que os turistas não conhecem, né, é um bairro realmente de periferia e que é responsável por um dos piores índices de violência do Rio de Janeiro, né? Então, para a gente também é muito importante, né, já que ocupamos durante 5 dias, né, com o festival, essa cidade, é muito importante pensar nesse legado educativo, né, de realmente
você tem tráfico de drogas nesse bairro, então de como você vai fazer com que crianças que saem da escola não fiquem com o tempo ocioso, aliciadas pelo tráfico, não, elas podem vir à Biblioteca Casa Azul, né, e tem lá atividades de mediação de leitura, né, oficinas, entre outras coisas. Então a Flip tem muito essa preocupação. Tem uma programação educativa também, né? Acho que assim como aqui tem a Flipocinhos, né? Lá tem a Flipinha. Então é uma tenda de circo que a gente monta, né? Paralela à programação principal. E ficam tendo atividades de mediação. Os pés de livro também, né? Já que a gente falou em intervenção na cidade. São essas instalações em que a gente pendura livros, né? E aí mediadores que foram... que saem de uma escola pública lá de Paraty, que a Casa Azul oferece um curso de mediação de leitura para esses jovens, e eles ficam ali durante o festival mediando leitura para crianças nos pés de livro, né, nas árvores culturais. Então, enfim, são esses 3 pilares, né, a curadoria, a intervenção urbana e o educativo, né. E o Mauro, para complementar, assim, essa questão da experiência, né, é uma referência que ele tem usado recentemente, que a Flip seria como uma revista literária que você entra dentro, né? E tem essa referência de um filme do Akira Kurosawa, né, que é o Sonhos, onde um jovem pintor ele entra no quadro do Picasso, né? Então esse é o ponto que a gente almeja, né, na experiência do público. Realmente, olha, como você está falando, eu assino tudo isso embaixo, né? Já tive a Flip algumas vezes e tem algumas passagens curiosas lá. Eu estive na Flip a primeira vez em 2005, né, porque o Flipostos ele completa 14 anos esse ano. Né, a Flip tem 16. Está indo para a 17ª edição. Está indo para a 17ª agora em julho. Né? A data é de 10 a 14 de julho. 10 a 14 de julho, todos convidados aí para participar da Flip. E realmente a experiência é muito interessante. Quando eu estive em 2005 lá, eu ainda era neófita ainda, né? Estava começando o Flipostos, a nossa empresa aqui em Poços tem 30 anos e eu tive uma experiência de viver um tempo fora do país. Nesse período eu tive uma relação muito forte com a literatura também, participando de alguns eventos na Suíça e mesmo na Alemanha, e tive um contato bem próximo com a literatura. E quando eu retornei a morar em Poços de Caldas, eu falei, eu quero lançar também um festival literário em Poços. E eu não sabia da Flip quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em 2003. Quando eu voltei para o Brasil em 2003, eu não sabia da Flip. E nós lançamos o Flipostos em 2006, aqui em Poços. E em 2015, na verdade, eu estive na Flip pela primeira vez e fui para conhecer o Mauro, né? E não tive a oportunidade de conhecê-lo naquele momento, né? Fui toda levando um brinde, levando regalos aqui de Poços de Caldas para ele e não tive a oportunidade de conhecê-lo. E deixei uma cartinha para ele feita de punho, né? E agradecendo até pela iniciativa, porque eu sempre digo isso, eu acho que a Flip acaba sendo meio que uma mãe de todos os festivais aqui no Brasil, né? A partir da Flip que o pessoal se flipou, né? Brasil afora, né? E isso foi muito bom, que foram criando várias iniciativas, mas coincidente, assim, não sei exatamente o porquê, mas eu não conhecia a Flip quando eu lancei o Flipostos. E eu passei a conhecer a Flip mais depois do Flipostos. Eu falei, então tem a Flip, comecei a seguir mais a Flip. E foi muito interessante, porque quando eu deixei essa cartinha para o Mauro, ele não me retornou, não deu bola. Eu falei, ixi, né, ele deve estar pensando, poxa, mas é uma chata ainda, querendo vir atrás de mim, querendo me copiar, querendo fazer alguma coisa do tipo. No final das contas, os caminhos acabaram nos fazendo nos encontrar, né? O próprio caminho da literatura e o próprio caminho dos trabalhos, bons trabalhos profissionais, como é também o Fórum das Letras, que é um festival super consolidado também, muito sério, muito profissional. E acho que com o tempo também o próprio Mauro acabou reconhecendo o Flipostos como um evento também de qualidade. Então foi muito bom que os caminhos foram nos chegando e nós fomos nos encontrando. E eu acabei conhecendo pessoalmente o Mauro
em Óbidos, no Fólio, ano passado em Portugal. Né? Então eu precisei sair daqui do Brasil, e o Mauro também, para nós nos conhecermos lá, e foi um encontro realmente muito gostoso, muito agradável, e parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Assim como está acontecendo aqui em Poços, por incrível que pareça, os portugueses não se conheciam entre si em Portugal, acreditem. Saíram de Portugal para virem se conhecer em Poços de Caldas. Eu fico muito feliz com esse encontro aqui. Aliás, o Flipposse é a arte dos encontros. Por favor, Ana, fala um pouquinho do nosso festival Palavras de Fogo. Olha, antes de mais, eu queria dizer aqui uma coisa, que é esta, e que é uma verdade absoluta, que eu já disse no Fólio o ano passado. É admirável aquilo que a Gisele está a fazer. E o que ela disse agora, precisamente, digamos, a pedra de toque da intervenção que eu queria fazer aqui hoje. Mais, obviamente, que falar do Filipe Palavras de Fogo, era isto mesmo. É que vocês podem imaginar a dificuldade que é criar um festival literário ou outro qualquer. De certeza que podem imaginar. Todos os anos são batalhas sucessivas, todos os anos, para erguer um festival deste género. Por isso, eu penso assim, meu Deus, se é tão difícil trabalhar na cultura, e se somos efetivamente tão poucos, porque normalmente não somos pagos, não é? E, portanto, as pessoas, quando não recebem, portanto, fogem um bocadinho. Mas eu penso que só há uma forma de nós continuarmos a trabalhar e a ter sucesso nesta missão, que é trabalharmos em conjunto, que é promovermos os encontros. E realmente é extraordinário. Eu fiquei a saber isto agora. Eu conheci o Mauro ao mesmo tempo que a Gisele. E a Gisele vive aqui a 100 km de São Paulo. E eu vivo a 10 horas de voo daqui. Ora, alguma coisa não está a ser trabalhada nesta área da cultura. E é aí que nós temos que trabalhar. Porque as dificuldades que vocês sentem aqui no Brasil, todas elas, são semelhantes às que nós sentimos em Portugal e em todo o mundo. E por isso a Gisele está absolutamente de parabéns pela segunda vez. Porque eu até fiquei assim um bocadinho envergonhada. Disse assim, a Gisele vem ao Fólio e promove uma mesa de pessoas responsáveis por festivais. É admirável realmente isto. E, portanto, Gisele continua nesta senda, porque realmente é o único caminho que a cultura tem, é este. Não tenham dúvidas nenhumas, mas não é só no Brasil que está a atravessar agora uma fase bem difícil, é também em Portugal. E, portanto, a luta é muito semelhante quando se trabalha na cultura. Porque a cultura, como vocês todos sabem, é aquilo que se corta logo quando as dificuldades começam a surgir. Ai, não há dinheiro. Cultura, zero. Pronto, acabou-se. E, portanto, nós somos tão poucos que competição e concorrência nesta área é uma perversão. É uma perversão. Portanto, nesta área nós só podemos pensar em quê? Encontros, pontes, solidariedade, colaboração, cooperação. É a única forma que nos vai manter vivos a todos. Isto era aquilo que eu queria dizer aqui, assim, com muita premência. Pronto, e agora, falando do nosso festival, aquilo que estes dois têm de mais antigo, temos nós de mais recente, porque somos quase recém-nascidos. Portanto, nascemos o ano passado e nascemos também devido a uma urgência e premência. Porque realmente o interior de Portugal, e eu penso que será certamente a característica de muitos interiores, é difícil vingar no interior. É muito mais fácil vingar numa grande cidade, onde, enfim, pelo menos público é quase garantido. Agora, no interior, nós temos que lutar por tudo. Lutar por subsídios, lutar por públicos, lutar por pessoas que queiram ir ao interior. Quando me perguntam, isso fica onde? Portugal
é talvez muito menor do que o Estado de Minas Gerais, muito menor, incomensuravelmente menor. Portanto, Portugal é assim uma coisinha pequenininha que se atravessa em 6 horas ou 7 do norte ao sul. E os nossos autores perguntam, mas afinal, onde é que isso fica? Fica mais ou menos a 200 km de... mas isso é muito longe. Pois eu não posso encurtar mais as distâncias do nosso país, que elas já são tão curtas, não é? Mas, portanto, é esta a mentalidade contra a qual nós temos que lutar muito. Porque se nós conseguimos trazer um escritor da Coreia, como vamos ter este ano, da Palestina, de Caxemira, poderíamos também ser-nos facilitada a vida para trazermos escritores de Portugal, já agora, não é? Do Brasil. Portanto, é contra esta mentalidade mas que nós temos que realmente resistir. E no interior aprende-se essa resistência. E então o FLI Palavras de Fogo, nasceu assim. Esta cooperativa Arte Via, da qual eu sou presidenta, nasceu há 20 anos. E quando deflagraram os fogos, nós pensámos que teríamos que fazer qualquer coisa. E então, como sou escritora, a única coisa que eu sei fazer, realmente não pinto, não faço música, eu só escrevo. E, portanto, é a área em que eu me sinto mais à vontade. E propus, vamos fazer um festival literário. Bem, mas nós somos uma coisinha tão pequenina, nós somos uma cooperativa sem fins lucrativos, de voluntários, somos 2 pessoas a pensar no festival e a pôr de pé, de maneira que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, porque não se consegue fazer nada sozinho. E então começamos a falar a diversas câmaras municipais, prefeituras, e qual não foi o nosso espanto, nós queríamos reunir assim umas 5. Quando já tínhamos 9 prefeituras interessadas, este ano temos 12 e para o ano já estão mais 2 interessadas. Isto foi uma coisa absolutamente inédita, porque as dificuldades que vocês têm aqui com as prefeituras são exatamente as mesmas dificuldades que nós temos lá. Cada um tem o seu feudo, cada um quer ser melhor que o outro, o vizinho do lado. E, portanto, é muito difícil lutar contra esta mentalidade, mas conseguimos. Conseguimos, aliás, o Presidente da República esteve na primeira edição e disse realmente é este o caminho que nós temos a seguir no interior. Porque era inimaginável, vou só dizer o nome de uma das câmaras, uma das prefeituras, que é Pedrógão Grande, que tem talvez residentes 2.000 pessoas. Não é? Portanto, é um dos municípios mais pequenos que integram o consórcio do FLI Palavras de Fogo. Foi o município onde deflagrou o incêndio a 17 de junho de 2017 e, portanto, esperar que um município deste sozinho pusesse de pé um festival literário é absolutamente impensável, não é? Portanto, e realmente, este ano nós temos um programa que já não chega a fazermos um jornal, temos que fazer um livro, porque são 12 municípios, durante 4 dias, a ter atividades em simultâneo nos 12 municípios. Portanto, temos cerca de 30 escritores portugueses e estrangeiros, porque este ano nós estamos realmente a comemorar 20 anos da Arte Via e estamos a comemorar 30 anos da queda do Muro de Berlim. E realmente a cultura deve ser aquilo que promove ou deve promover a queda das fronteiras, a queda dos muros, a queda dos obstáculos. E nisso o Filipe pode estar de parabéns. Agora, é preciso não esquecer que ainda há muitos muros dos quais nós ouvimos falar ainda hoje. E até recentemente alguns vieram ao de cima, muros que provavelmente nunca nós ouvimos falar deles. O muro de Caxemira, por exemplo. Caxemira é um país ocupado pela Índia e pelo Paquistão. As pessoas que vivem em Caxemira sofrem violência diariamente, morrem jovens e mulheres diariamente. O Saara Ocidental, vamos ter uma escritora do Saara Ocidental, e vocês são capazes de me perguntar assim: então, mas só fala em escritoras. Então, e escritores? E eu vou-vos dizer, foi mesmo uma opção
nossa de convidar apenas mulheres escritoras destes países de muros. Porque quem mais sofre nestes países de muros são as mulheres e as crianças. Em primeiro lugar, as mulheres que dão à luz e não têm uma pátria para dar aos filhos. Como, por exemplo, o caso dos sarauis, que há 45 anos estão exilados porque lhes roubaram o seu país. Há 45 anos. Não é há 45 dias, nem há 45 meses. São há 45 anos. E, portanto, o nosso festival Palavras de Fogo este ano é realmente para celebrar a queda do Muro de Berlim e ver se mais alguns acabam por cair. É também para celebrar o nosso Nobel José Saramago, que faz ou fez no final do ano passado 20 anos que recebeu o prémio. É também para comemorar os 100 anos da Sofia de Melo Breiner e do Jorge de Sena, porque nós não nos podemos esquecer que temos grandes escritores, mas temos grandes escritoras também. E, portanto, o apelo que eu aqui queria deixar, e vou-vos dizer isto muito rapidamente, não sei se já estou a... Pronto, eu falo muito já, vocês devem saber. Mas eu queria vos dizer aqui uma coisa. Precisamente para unir os festivais literários, a Arte Via lançou uma plataforma digital, todos vocês podem aceder a ela, que se chama www.literary-festivals.eu, apenas com festivais europeus, não da União Europeia, mas da Europa, portanto, a geografia, não em termos de união política, e, portanto, no próximo dia 17 de junho, e eu aqui deixo o apelo aos meus colegas para me ajudarem também nesta tarefa, vamos lançar a plataforma digital dos festivais literários da lusofonia. Porque nós não nos conhecemos uns aos outros. Porque a Gisele teve que ir a Portugal conhecer o Mauro. E é para que isto não volte a acontecer com mais ninguém que vai existir uma plataforma dos festivais da lusofonia. Praticamente todos os festivais do Brasil já lá estão. Agora precisamos de ajuda para os festivais africanos, porque é complicado. Pronto, e já temos ajuda da Guilmar. Peço ajuda a todos vocês que aqui estão, a Gisela, a Manuela, o Cris, o Carlos, porque realmente nós vivemos de apoios e de ajudas. E ninguém diga, eu não preciso de ninguém. Porque todos nós precisamos uns dos outros, seja em que circunstâncias for. E, portanto, no dia 17 de junho, mês 6, portanto, no dia em que deflagrou os incêndios em Pedrógão Grande, em 2017, vai ser apresentado a plataforma digital interativa dos festivais da lusofonia. Todos vocês depois poderão aceder a ela. E mais, cada um desses festivais vai ter um e-mail e vai ter uma palavra-passe para aceder ao seu espaço na plataforma e atualizá-lo, enfim, fazer o que muito bem entende com o seu espaço. Porque é uma plataforma aberta, em desenvolvimento, sempre. Muito obrigada. Que bom, muito bom saber disso. A gente está fazendo um trabalho já mais antigos do Brasil, né? Acho que nesse momento em que, quando ele nasceu, só tinha a Flip, né? Nos mesmos moldes, né? A Flipos foi no ano seguinte, né? Foi o Fórum das Letras nasceu em 2005. E como é que foi? Assim, claro que a Flip foi uma inspiração, né? Eu sempre fui escritora, né? Como a Gisele falou, eu tive o Prêmio Casa das Américas, né, em 93 com um livro, né? E assim, como outros escritores de província, né, da minha região, né, de cidades pequenas, eu não conseguia, mandava os livros para as editoras, nunca recebia resposta, ou recebia uma recusa
um ano depois, né? Os jornais não falavam nada sobre o que a gente fazia. Então eu tinha vários amigos nessa situação. Eu estava num bom momento profissional, porque eu tinha terminado o doutorado na USP em literatura brasileira, justamente, então eu estava, né, num momento assim que eu já tinha concluído essa carreira acadêmica, né, pelo menos nessa fase que é tão importante, e era professora da Universidade Federal de Ouro Preto, então o Fórum nasceu na Universidade Federal de Ouro Preto, com todos os problemas inerentes a essa condição, né? Por exemplo, nós, professores curadores, eu trabalho junto com outros colegas, né? Numa reunião de colegas, tem uma colega do jornalismo, uma da letras, né? Às vezes flutua, né? O pessoal da história, do direito, né? O Fórum já teve espaço de direito, já teve o espaço de jornalismo, que funcionou muitos anos, muito bem, né? Mas nós não recebemos nada, né? Muitas vezes gastamos, porque, né, a gente usa nosso próprio carro, né? Os filhos, a Alexandra esteve lá, né? A Alexandra, ela viu bem como é familiar o Fórum, né? Assim, né? Os filhos todos ajudam, né? Então, assim, é um evento, é muito difícil demais gerenciar um evento literário com recursos públicos numa universidade pública. Os entraves burocráticos para a gente receber recursos são enormes, para a gente gastar esses recursos são enormes. Então, a gente luta contra essas dificuldades todas, né? Não obstante, a gente conseguiu fazer o evento, essas 14 edições, né? Trouxemos muitos escritores portugueses, inclusive os revelamos no Brasil, né? Por exemplo, Zé Luiz Peixoto e Walter Ugumãe foram primeiro ao Fórum das Letras, né? Depois é que eles foram à Flip, né? Então, sempre tivemos, desde a origem, uma relação muito forte com Portugal e com os países da África de língua portuguesa, né? Inclusive eu participo até hoje da comissão da CBL para os países de língua portuguesa, e isso acabou gerando a criação do Letras em Lisboa, que nós fizemos em 2008 e 2009, com a Casa Fernando Pessoa e o Teatro São Luís, de Lisboa, né, com minha curadoria e da Inês Pedrosa, né, que foi um evento de sucesso, foi eventos muito interessantes. O segundo, nós trouxemos vários escritores da África, muito importantes, mas não conseguimos dar continuidade, também por causa das dificuldades, né, de financiamento de um projeto, né, fora do Brasil e tudo. Mas eu retomei isso no ano passado com o pessoal que faz o Festival Literatura Mundo do Sal de Cabo Verde. Nós fizemos um evento lindo na Casa Fernando Pessoa, o Maurício até esteve lá, né, como autor, que culminou com o poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, falado num jogral por cabo-verdianos em português e em creole. Foi lindo, gente, uma coisa assim, eu assisti chorando, né? Foi muito bonito. Então, assim, a gente está sempre também buscando, eu acho assim, eu acredito, agora eu estou escrevendo a minha história profissional, acabei de escrever no ano passado o meu memorial para virar titular, né, virar professora titular, que eu fiz o exame para titular, deu certo, né, mas, e estou esse ano, num ano de pós-doutorado, eu estou enriquecendo esse memorial de reflexões, né, sobre essa experiência que eu tive ao longo desses anos todos, justamente para incentivar outras pessoas, para formar outras pessoas, né, para ensinar como
né, pelo menos passar as minhas impressões sobre o que é a organização de um festival literário. Agora, o Fórum das Letras está vivendo um momento de muitas dificuldades desde 2018. Nós nunca tivemos tantas dificuldades. E isso, sem dúvida, tem a ver com as mudanças no governo federal, né? A gente começou a ter uma asfixia muito grande às universidades brasileiras. É preciso que vocês saibam, elas estão em perigo, elas estão fortemente ameaçadas, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que podemos deixar de existir, nossos filhos podem, é um projeto desse governo, está sendo executado. As universidades públicas podem deixar de existir, seus filhos e netos podem, nos próximos anos, ter que pagar para estudar, né? Então, estamos vivendo um momento realmente, particularmente, muito difícil, né? Isso já foi muito sentido por nós em 2018, foi o ano mais difícil de realização do Fórum das Letras. Não sabemos ainda sobre 2019, mas até hoje não tivemos nenhuma interrupção, né? O evento existiu desde então. Particularmente, embora eu tenha uma experiência assim, né, na curadoria de festivais enorme, assim, eu fui curadora de espaço filosófico na Bienal do Rio, eu fui curadora da Bienal de Minas, da Bienal da Bahia, do Fórum das Letras, da Homenagem ao Brasil na Feira de Bogotá, na Feira Internacional de Bogotá, Homenagem ao Brasil na Feira, no Salão do Livro de Paris e tudo. Particularmente, sou da Flink Sampa, é muito importante dizer isso, tenho muito orgulho, né? É um evento do qual eu mais me orgulho de ter sido aceita, que a Flink Sampa é um evento que acontece em São Paulo em novembro, todos os anos, só para autores negros, né? Autores negros, literatura negra. Recebemos vários escritores africanos, né? De língua portuguesa também, né? E acontece todos os anos, vai acontecer esse ano, homenageando Milton Santos, né? E, embora seja assim, tem sido cada vez mais pesado para mim, pessoalmente, o trabalho de produção. Eu não sou uma boa produtora, apesar disso tudo, não me considero uma boa produtora. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu montar uma mesa, eu esqueço a água, esqueço de colocar água na mesa, não é? Realmente, assim, né, eu sou uma escritora, intelectual, uma curadora, né? Antes de ser uma pessoa que organiza eventos. E o Fórum das Letras, nesse sentido, embora seja na minha casa, né, que é Ouro Preto, eu nunca saí da cidade em que eu nasci, né? Eu e Kant, eu costumo brincar, porque eu moro em Ouro Preto, eu saí para estudar, né, em São Paulo, em Paris, mas eu sempre voltei. E eu acho assim, tem sido cada vez mais difícil para mim, embora ali eu possa receber todos os escritores que me procuram. Eu acredito que isso, aqui também na Flipos é assim, é muito grato isso, né? A gente vê escritores que são quase desconhecidos, com escritores consagrados, escritores jovens, com escritores mais velhos, isso é maravilhoso, né? Embora tenha essa abertura no Fórum das Letras, tem essa vantagem que eu posso, eu mesma, né, eu posso determinar, né, o que entra, o que sai, né, tudo posso acolher, né, da forma como eu gosto de acolher, né, todos os escritores que vêm, né, e o fórum é do tamanho da Flipossos, né, apesar de todas essas dificuldades, tem o Fórum das Letrinhas, tem espaço de jornalismo, espaço de direito, espaço, né, de literatura.
cada vez mais tem sido difícil para mim esse evento, né, que é o evento que eu criei, o evento que me fez aceder também à curadoria de outros, né? Cada vez mais tem sido difícil para mim a parte prática da organização, a busca de recursos. Que assim, com a idade, com a chegada assim dos netos, né, de outros interesses que a gente tem na vida, tem sido difícil para mim levar, né, os meus interesses como escritora, né. Eu até queria mostrar assim, né, no ano passado, em 2017, eu tive o prêmio de narrativa do Pen Club com esse livro, Palavras Cruzadas, que saiu pela Rocco, né? E, então, tem sido muito difícil para mim permanecer como organizadora dessa parte prática, essa produção tem sido muito pesada. Então, eu tenho preferido a curadoria, né, de eventos, e cada vez mais eu estou colaborando com outros eventos que estão nascendo, né, como curadora, recebendo ou não, né, assim, não é o meu objetivo principal, né, como é o caso da Flink Sampa, né, agora também com um evento com a Elisa Lucinda, que vai nascer em Itaúnas, que é, né, uma cidade do Espírito Santo, praiana, onde a Elisa tem uma casa. Então, eu tenho preferido atuar na curadoria, né, é isso. E continuar com a minha escrita, né? Continuar com a minha escrita literária, com ensaio acadêmico. Esse tem sido, né, o meu objetivo agora, nesse momento, né? É isso. Que bom. Gisele. Obrigada. Obrigada. Eu vejo que realmente assim, os nossos problemas são praticamente comuns, né? Mesmo em Portugal, mesmo no Brasil, nós temos alguns problemas comuns. Eu não tenho o problema que a Guelmar tem. Eu, na verdade, não sou escritora. Acho que todos aqui, né, são escritores, com exceção do Cris. Também não é, trabalha em produção. Eu não sou escritora, trabalho em produção, né, tem empresa também que faz outros eventos. Então, essa dificuldade que você sente, eu já não sinto. Mas, por outro lado, eu não tenho nenhuma veia de escritora, né? Eu sou uma boa leitora, aprecio as boas obras, mas não tenho nenhum viés de escritora, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que essas coisas que se complementam realmente, né? Cada um tem a sua formação, a sua dedicação, o seu talento para fazer aquilo que lhe compete. E, infelizmente, nós estamos no adiantado da hora, mas vamos fazer uma última rodadinha aqui, rapidinho, e fica a pergunta igual para todos, para uma resposta bem sucinta. O que podemos fazer para nos unir mais, Brasil e Portugal? Na sua opinião, o que nós podemos fazer para que os nossos festivais se interajam mais e que a gente tenha um intercâmbio maior entre nós, nossos leitores, nossos públicos e os nossos países? Manuela. Sou sempre a primeira e é sempre mais difícil. Eu gostava, antes de mais, Gisele, só de dizer, eu não agradeci o convite e foi falta de educação da minha parte, mas quero dizer que estou muito feliz por estar aqui e ontem, quando cheguei, a primeira pessoa de quem me lembrei quando pisei este solo foi de uma grande amiga que era de Minas Gerais e que se chamava Maria Lúcia Lepecki, que era de Minas, mas já vivia há muitos anos em Portugal e era professora de literatura em Portugal e de quem eu gostava imenso, e ela tantas vezes me falou de Minas e que me disse, tens de lá ir, e eu finalmente pela primeira vez estou a pisar, mas quero ir a Ribeirão Preto, que ela falou-me tanto, Ouro Preto, sim, que ela me falou tanto que eu tinha que lá ir, e portanto... Já está convidada. Quando vai ser o próximo fórum?
Vai ser em novembro, ainda não temos a data. Mas, de facto, lembro-me sempre dela e era uma grande amiga, que às vezes me telefonava. Eu acho que, de facto, há aqui uma grande ligação entre Portugal e Brasil e nós temos muito em comum. E muito em comum em várias coisas, entre elas uma que é um bocadinho a inveja e que é um bocadinho o dizer mal dos outros, mas também ao dizer mal a brincar. E ela às vezes telefonava-me e dizia: Manuela, vamos falar bem de nós e mal dos outros? E às vezes tenho saudades disso. Então, o que é que nós podemos fazer mais? É isto que estamos a fazer. Nenhuma iniciativa, e não tem a ver com festival ou com o que quer que seja, é fácil de fazer. A nossa vida não é fácil. Depois que nós nascemos, são sempre dificuldades. Portanto, tudo aquilo que acontece na nossa vida é dificuldade. Agora, nós conseguimos ultrapassar melhor ou pior. E temos de estar sempre a fazer escolhas. Nem sempre são as melhores escolhas, mas também não temos a certeza se a outra teria sido melhor ou pior. Portanto, tudo isto é sempre uma incógnita e o diálogo é sempre o melhor caminho. As fronteiras, abolir fronteiras, conversar uns com os outros, saber quais são as dificuldades, ver eventualmente se nos podemos ajudar. Eu sou uma ótima produtora. Eu, quando coloco a mesa, eu sei que tenho que colocar a água, que tenho que colocar o copo, e tenho que colocar uma flor e que tenho que não sei o quê. Sou ótima produtora. Talvez seja menos boa pensadora ou teórica. Sou ótima na prática. Eu fiz um curso de literatura, de literaturas, mas, de facto, quando eu olho para trás, eu penso sempre que o que eu gostava mais no curso era sempre a parte mais prática, mesmo quando eu escrevo. Então, nós não temos de fazer todos a mesma coisa, temos é que encontrar à nossa volta quem nos complemente e criar equipas, e quando se cria equipas é isso que temos de fazer. Se eu sou boa a fazer uma coisa, não quero outra igual a mim, porque para mim basto eu, não é? Às vezes as pessoas dizem-me: não querias ter como é que se diz agora de repente? Não, um clone de ti própria. Eu não, aturar-me a mim já é difícil, portanto não quero outra igual a mim, quero sempre outros diferentes. Então é isso que nós temos de fazer, é encontrar nas dificuldades as coisas boas, porque mesmo nas dificuldades, quando nós as ultrapassamos, ficamos até mais felizes por termos encontrado a solução. E aquilo que eu costumo dizer na minha equipa, eu estou cá há 20 anos, não é? E, portanto, felizmente, eu acho que a minha experiência é diferente de todas as outras, porque o festival, que não é um festival, nós preferimos chamar-lhe Encontro de Escritores. Vocês dizem que é a festa do livro, nós é o encontro de escritores, que é esta noção de encontro, de facto de estarmos juntos, de vivermos em conjunto, de nos encontrarmos, independentemente dos lugares onde vimos. Então, quando começamos a organizar este encontro, não havia nenhum em Portugal, tivemos que inventar tudo. Tivemos que pensar naquilo que queríamos, planear, o que é que eu quero fazer com isto, onde é que eu quero chegar com isto. Portanto, há uma série de planificação que tem que ser feita. Às vezes parece que tudo acontece por acaso, nada acontece por acaso. Quando acontece por acaso, às vezes não dá certo, não é? Então, mesmo o improviso convém que seja preparado, e o melhor improviso é aquele que está preparado. Prever tudo aquilo que estamos a fazer, onde é que nós queremos chegar. Se nós soubermos onde queremos chegar, sabemos exatamente qual é o percurso que temos de fazer. Mas mesmo no meio do caminho, às vezes tem pedras. Então temos de pensar o que é que nós temos de fazer se nos aparecer uma pedra no meio do caminho. É assim que eu sei trabalhar e, felizmente, eu trabalho com uma organização pública, que é uma prefeitura. Talvez eu não tenha as dificuldades que vocês têm de encontrar os orçamentos. Eu tenho um orçamento à partida. Agora, às vezes quero mais do que isso. E então, se eu quero mais do que isso, eu tenho que ir lutar para ir à procura de mais do que isso. Mas eu sei que aquilo eu já tenho. Não posso ficar só com aquilo. Temos de crescer. Portanto, há aqui todo um percurso, e isto levava-nos muito longe. De facto, não temos esse tempo,
Mas o que nós temos de fazer é saber, aprender com o outro, o que é que o outro faz bem que eu não faço, e eu vou lá buscar a experiência, e é trocarmos experiências. Teria muito mais para vos dizer, mas não temos tempo. Então, no próximo ano, correntes descritas em fevereiro na Póvoa de Varzim. Podem aparecer e perceber o que é que vai acontecer. Está bem? Estou ainda a trabalhar na data, por causa do Carnaval. É que às vezes o Carnaval em fevereiro dá-nos ali a volta. E é difícil convidar escritores brasileiros por causa do Carnaval. Então estamos a trabalhar na data. Mas fevereiro, final de fevereiro, estamos à vossa espera. Obrigada a todos, e nada é difícil quando nós queremos. Com certeza. Obrigada, obrigada. Cris, rapidinho você. Bom, até na fala da Guiomar, eu fiquei curioso para saber como funciona essa dinâmica da Federação de Festivais, né? Foi algo que nasceu nessa casa do Publish News na Flip, e lamento até se não teve um representante da Flip ali presente nesse início, né? A gente está ali no meio do festival tão atarefado e tudo, e essa última Flip teve 22 espaços de programação paralelos, né? Então, assim, para além do auditório que a gente monta, das mesas que a gente faz, 22 organizações, na verdade 22 espaços, porque dentro de cada um às vezes são 10, 15 organizações trabalhando juntas. Então, assim, é toda uma nova lógica na Flip, super colaborativa, que se estabeleceu, né, do que a gente chama de casas parceiras, né? Então, Publish News está com desses espaços, né? E, enfim, tem editoras, empresas, patrocinadoras, né? Então o festival ficou muito mais rico também nesse formato colaborativo, né? Aí queria destacar também que a Flip vem participando mais recentemente de dois fóruns de discussão, assim, né? Tem o Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, né? E a rede LECT, né? Que é a Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, que são espaços em que a gente também está tentando conversar para, por exemplo, chegar a indicadores, né, coisas que ajudem a sensibilizar o poder público, né, para a importância do investimento, né, nos festivais, em cultura de forma geral. E, no caso da LECT, num país que se lê tão pouco, né, a gente estava pensando assim, puxa, como que o que os nossos eventos literários, né, como que eles estão repercutindo efetivamente na formação de novos leitores, né? Como que a gente pode medir isso, né, no longo prazo e tal. Então, até de repente uma forma, né, dos festivais juntos estabelecerem indicadores em comum, né, para conseguir estabelecer comparativos, né? Também não sei se em Portugal existem esses fóruns, né, não governamentais que ajudam a embasar, né, políticas públicas. Não sei como é que de repente fica a pergunta, né? E para finalizar, destacar também experiências que a gente participou, que talvez seja uma outra forma de festivais, né, trabalharem juntos. Mas em 2017, com o apoio do British Council, a gente fez o IFA, que é o International Festival Academy, lá em Paraty, né? Então a gente recebeu 2 festivais britânicos e vários festivais brasileiros que não foram só literários, mas tinha festival de música clássica, de teatro, né? Evidente, literário, tudo. E a gente ficou uma semana trocando experiências, né, lá em Paraty. Então, tinha um dia que a gente falava de curadoria, um dia que a gente falava de comunicação, um dia de captação de recursos, que é a minha área, né? Um dia de produção. Então, foi um espaço de troca, né, como você estava dizendo, muito, muito rico. E fomos convidados no fim do ano passado, e fomos, né, no FILBA também, que é o Festival Internacional de Buenos Aires, né, de literatura. E aconteceu uma dinâmica parecida, mas aí mais no campo literário mesmo, né, e foi uma troca riquíssima, até uma forma lá de ocupamos assim espaços da cidade, né, livrarias e tudo, e editores novos apresentando a nova literatura argentina, né, uma forma também de pensar, exportar novos autores e tudo isso, né, e já estabelecer isso, né, ali, né, puxa, de repente vai para o seu festival e assim por diante. E, por fim, dentre essas casas parceiras, né, que eu estava comentando, que tem na Flip hoje, a gente tem uma casa de uma editora suíça, né, e vamos ter a participação de um festival, né, que é o Babel,
que é um festival que acontece na parte italiana da Suíça, e é um festival super focado na tradução, né? Eles farão nessa casa parceira uma programação cultural deles, assim, né? Parceira da Flip, que vai receber uma chancela da Flip, né? Então, e é toda uma programação de residência, né? Enfim, são coisas que, imagina, uma intervenção de um outro festival no seu festival, né? É muito bacana. Então, a gente está muito atento a isso e aberto a discutir essas possibilidades. Esse imenso Portugal que o Chico Buarque falava é o país onde se fala, onde há mais pessoas a falar a língua portuguesa. E, portanto, eu acho que qualquer valorização da língua portuguesa, e há muita coisa a fazer para valorizarmos a língua portuguesa em conjunto, tem que passar sempre pelo Brasil. Não digo isto por estar em só brasileiro, digo isto convictamente, e tenho dito isto várias vezes e irei dizer, porque nenhuma valorização a nível planetário da língua portuguesa, e há um potencial imenso de projeção, de parceria, de envolvimento, no fundo termos consciência verdadeiramente do potencial até económico da língua portuguesa, não pode ser feito sem o Brasil. E sem uma unificação ortográfica. Eu defendo isto há muito tempo e o acordo ortográfico que existe é um acordo mal amado. Ninguém em Portugal gosta do acordo ortográfico que foi feito. A maior parte das pessoas não o pratica. Há muitos que criam um sistema híbrido entre algo e outro, entre uma coisa e outra, entre o antes acordo ortográfico e o acordo ortográfico. Agora, muito recentemente, há vários partidos que vão propor a revisão e a anulação do acordo ortográfico. No Brasil, recentemente, houve um partido que propôs a abolição do acordo ortográfico, nesta senda meia aventureira que temos vivido e que temos assistido no Brasil, e acho que claramente tinha que se pensar num novo acordo ortográfico. O acordo ortográfico que existe entre todos nós, quando foi feito, ainda não havia nem Facebook, nem WhatsApp, nem Instagram, nem nenhuma das principais redes sociais. Hoje, a língua portuguesa é uma língua que muito evolutiva graças à internet. A linguagem que os nossos filhos utilizam é completamente diferente da linguagem que nós utilizamos. E acho que isso é um desafio à língua portuguesa e é um desafio que devemos beber e que devemos saber ponderar. E, portanto, acho que tudo aquilo que for feito em festivais, uns maiores, outros mais pequenos, uns vocacionados por uma vertente mais universitária, outra com uma componente também urbanística, que é muito interessante, que eu não sabia, e é um tema que me apaixona, como algo muito pequeno, como o nosso festival ao nível das livrarias, e que curiosamente surgiu, só para dizer isto que eu há bocado não disse, porque em Lisboa não havia um festival literário, e pode parecer presunção da nossa parte, mas pensar que em Lisboa não havia um festival literário, e que o festival literário que surgiu, agora vai haver um para o ano, claro, é sempre assim, quando surge qualquer coisa, para o ano vai haver. Mas não, para o ano, e vai ser fantástico, e vai ser o melhor da América, da Europa, e de Portugal e Espanha, enfim, aquelas coisas que nós gostamos de dizer. Mas que não havia em Lisboa, dá para pensar o quanto nós podemos fazer, e o quanto há a fazer, na senda do Correntes de Escrita, com uma tradição fantástica. A Manuela recentemente foi condecorada pelo nosso Presidente da República. É um orgulho imenso estarmos aqui e podemos aprender, e portanto só aprendendo com pessoas que têm esta experiência toda é que eu acho que conseguimos que para o ano tínhamos mais pessoas aqui no auditório. O nosso festival literário, como foi muito pequenino, era muito em cafés, tivemos muita sorte, porque como tinha meia dúzia de mesas, estava muito composto e estava quase sempre cheio. Tivemos 800 pessoas em 4 dias, é muito bom. Mas tudo comunicado através das redes sociais. E o Filipe Passos comunica muito bem, e a Gisele comunica muito bem.
ao nível das redes sociais. E, portanto, eu diria que o que nós poderemos muito fazer, para além deste, que eu não conhecia deste portal, é mais do que um site, é um portal agregador de experiências e de partilha de experiências e de conhecimento em permanente evolução, porque pode ser permanentemente atualizado. Eu acho que qualquer solução que exista de sinergias nossas tem que envolver, primeiro, o Brasil e tem que envolver as redes sociais e a internet. É o que eu diria. Fantástico. É isso aí. Muito obrigada. Agora, Guilmar, as suas considerações. Eu vou tentar ser bem objetiva. Primeiro, responder a sua pergunta, né, Christoph, como funciona o fórum, né, e o que ele pode contribuir para os festivais, né? Ele já contribuiu com vocês, você não sabe, porque nós fizemos um manifesto, foi há 2 anos, inclusive, que nasceu o nosso fórum, foi na Flip anterior, na casa do Publish News. Aí, na Flip passada, eu acho que foi na Flip passada, nós fizemos um manifesto dos festivais, assinado por vários festivais, para o governo federal, e isso foi o que estimulou essa abertura de uma linha de crédito para os festivais no governo Temer, que não estava nem um pouco preocupado com cultura, já não estava pensando na gente. Então, nós fizemos esse manifesto, foi super forte a nossa ação, foi publicado pelo Publish News, e a Flip se beneficiou dele, né? O edital de feiras literárias. E o edital de feiras literárias, eu quero crer que a nossa ação política foi super, né, assim, a Gisele também estava, foi super importante para estimular esse edital, o aparecimento desse edital, né? Eles escutaram a gente. Então, eu acho que é aí que a gente podia se unir e mais ainda e cobrar ainda mais agora, né? Cobrar ações para que a gente não desapareça, né? Então, é assim, um pouquinho saindo da nossa... tentando ser menos, porque os festivais têm muito assim, não vamos compartilhar autor, não, porque a minha estrela eu não posso passar para o outro, né? Sabe? Então, assim, sendo um pouquinho menos egocêntricos, né? A gente consegue coisas incríveis que beneficiam a todos, né? Mas é isso, essa é a primeira questão. A segunda, que é da Gisele, né? O que fazer para estimular mais a relação entre Brasil e Portugal no ponto de vista da literatura, dos livros? Eu acho que é preciso um incentivo para as publicações de cá e de lá, sabe, queridos? Talvez até assim alguma coisa na forma de contrapartidas. Alexandra, querida, estou dando uma ideia aqui, uma ideia importante, sem o Camões gastar dinheiro, hein? Olha qual é a minha ideia. A minha ideia é criar um diálogo de reciprocidade, sabe, entre as editoras, criar um fórum entre as editoras brasileiras e portuguesas, da seguinte forma: você publica um livro meu, porque eu publico um livro seu, sabe? Concordo. Né? Uma ponte, fazer com que elas estabeleçam um diálogo, de forma que tenha publicações de cá e de lá. Recentemente, eu estava em Portugal, né, em Lisboa, para um encontro também literário, em fevereiro, e, infelizmente, não conhecia ainda a Manuela, senão teria ido ao Correntes da Escrita, né? Mas lá eu encontrei Isabel Lucas no lançamento do Milton Atum, que é meu amigo, que esteve no último Fórum das Letras, né? Agora em 2018. E a Isabel Lucas, querida, maravilhosa, né? Editora e crítica literária e ensaísta portuguesa, ela me falou da dificuldade de fazer com que os autores brasileiros sejam lidos em Portugal. E é uma impressão dela, eu não sei se corresponde à realidade, que aqui a gente tem mais facilidade em ler os autores portugueses do que lá em Portugal. Mas que é diferente no caso da música. Ela me disse que a música brasileira é muito bem recebida.
Aí eu pensei assim, gente, por que a gente não aproveita isso, não cria lá uma relação maior entre a música e a literatura, né? Então, talvez convidar, sei lá, um músico brasileiro para apresentar escritores brasileiros, né? Então, para que esse músico brasileiro introduza, que é bem aceito, que é bem ouvido e tal, ele introduza né, os escritores brasileiros para o público português, não é? Então, eu penso em várias, né? Se tivesse mais meia hora, outras ideias. Né? E se a gente pudesse conversar aqui numa reunião, transformar esse nosso encontro tão bonito numa reunião, iam sair 1000 ideias, né, interessantes para isso. Então, eu já venho com essa proposta, quem sabe, né, a gente não transformar isso, talvez, num grupo aí que funcione por e-mail ou por WhatsApp, trazendo novas ideias, né, que depois virem um documento que a gente possa levar para instituições, para os nossos respectivos governos, embora sem muita esperança no nosso, mas assim, pelo menos dar a público, né, essas ideias, essas possibilidades, através da Câmara Brasileira do Livro, do SNEL, não é, que tem mais força como sindicatos. Se a gente não consegue criar, né, dar mais ainda vida e dinamismo para um movimento como esse, né? Todo mundo já viu que eu sou uma idealista, né? Guerreira mais ainda, né? Mas eu tenho muitas vontades aí. Maravilhoso. Né? Você faz essa última sua? Eu rapidinho, porque nós tenho estamos só uma mega sugestão, na hora. Só uma sugestão, talvez que nos interesse mais a nós, que é, numa próxima vez, criarmos uma reunião entre nós. É muito interessante estarmos aqui com o público e explicar ao público o que nós fazemos, cada um de nós, mas talvez depois esta troca de ideias faça sentido se trabalharmos um pouco em conjunto, termos tempo numa próxima vez que nos encontremos, seja num festival ou até fora dos festivais, porque não? Eu posso oferecer-me para organizar um encontro entre curadores e entre organizadores, para conversarmos entre nós e, efetivamente, talvez aí seja mais fácil do que agora, de repente, sem termos pensado muito, não é? Não, com certeza. Eu acho que o pontapé inicial foi dado, exatamente. O Flipostos quis tomar a iniciativa da gente fazer o primeiro encontro entre curadores brasileiros e portugueses. A iniciativa realmente é a continuidade, que depois a gente pode conversar entre nós para a gente poder consolidar um pouco mais essa questão. Como a Guiomar disse, a gente poderia ficar aqui muito mais horas, nós temos assuntos maravilhosos para tratar, a gente teria para falar sobre o legado que os nossos festivais deixam nas nossas cidades. A gente poderia aprofundar sobre a questão do acordo ortográfico, que é fundamental. Poderíamos falar aí sobre os intercâmbios das editoras, um livro lá, um livro cá. Para além disso, a participação das empresas também, que têm unidades em Portugal, que poderiam nos ajudar também e vice-versa. Enfim, eu acho que a gente tem um campo vastíssimo para a gente explorar e unificar e fazer e realizar e acontecer. Mas, por enquanto, eu acho que esse primeiro encontro foi extremamente frutífero para todos nós e acho que para o público, apesar de ser um público pequeno, mas você vê que todos eles ficaram aqui atentamente ou nos ouvindo e eu acho que isso é fundamental. E só para concluir... Eu queria só te dar uma sugestão, Gisele, de... divulgar muito, né? Eu só acho que você só tem a ganhar, que realmente é a verdade, é a primeira vez que se unem curadores, né, de festivais daqui, de lá, né? Embora a gente já tenha feito encontros com curadores brasileiros, mas vocês divulgarem muito essa nossa conversa, para dar esse pontapé inicial aí, né? E eles, portugueses, também levarem esse encontro para lá e nos ajudarem também a fortalecer a nossa cadeia lá em Portugal, né? Eu acho que isso é fundamental. E só para concluir, e pegando uma carona na questão da lusofonia,
essa mesa que nós teremos agora com 2 grandes jornalistas vai tratar também um pouco disso, a nossa língua, a nossa política, com a Vera Magalhães, que eu não sei se já está aqui no palco, na plateia, e o Joel Pinheiro da Fonseca, que também os dois nos darão a honra da presença, exatamente para tratar disso. Quando eu pensei na mesa deles, eu pensei, nossa língua, nossa política, por quê? De que forma que a nossa língua, o nosso idioma bem falado, bem tratado, pode ser persuasivo e decisivo como instrumento de poder para definir uma administração federal, como foi o caso nosso desse ano brasileiro, sabemos como é que foi. Então, essa mesa foi pensada nesse sentido, a influência do idioma português para a persuasão e instrumento de poder. Então, mais uma vez, agradeço a todos e convido para manterem-se aqui para essa mesa da Vera Magalhães e Joel. Muito obrigado, meus amigos, queridos. Sensacional. Não sei como agradecer a vocês. Agora vamos fazer uma foto bem bonita para a gente repercutir esse encontro tão histórico e tão lindo entre nós. Gente, eu vou pedir para quem for sair, sair pelas laterais, porque tem fila lá fora, tá bom? Obrigado. Gente, outra história, por exemplo. Quem quiser. Só que o duro é preto. Vamos trocar contatos, não é? Queridas, o meu presente. O meu que sobrou. Então. Você contar com a gente. Eu tô sem cartão, mas eu te mando. Ótimo, excelente. Obrigada. Cuidado com os microfones. Tirar a mesa amarela. Pessoal, só avisando, ó, que essas sacolas aqui da Tertúlia, segura para mim aqui, André. Um presente que a Tertúlia, que é a nossa loja oficial aqui do Flipossos, ofereceu para todos os nossos curadores dessa mesa de curadoria. Obrigada, viu? Cadê o Alex? Alex, salve de palmas para a Tertúlia, pessoal. Coisa mais linda. A loja dele está em frente aqui à entrada do salão. Podem ir lá comprar coisas lindas.